Então vamos lá, vamos ver se a gente começa aí, vamos ver se a gente consegue fazer as questõezinhas aí de probabilidade. Bora! Gente, livro dos senhores, vamos pegar a página 41, questão de número 35, tá bom? Página 41, questão número 35. Aí. Podemos? Bora! Diz a primeira questão que eu separei aí para a aula de hoje. O cara deu aqui, gente, Arena Pernambuco, número de homens, número de mulheres, Castelão, número de homens, número de mulheres, e aí ele deu algumas dos estádios, né, que foram construídos aí na época da Copa do Mundo no Brasil, ok? O Estádio Nacional, número total de homens 241, número total de mulheres 127. Lendo o texto, a tabela acima apresenta a quantidade em milhares. Tá bom? Então, são 43 mil, 34 mil em milhares de torcedores presentes no estádio de futebol de algumas cidades brasileiras, em um mesmo horário, de um mesmo dia. Com base nos dados da tabela, julgue os itens seguintes. Item 1. A chance de um dos torcedores presentes no estádio selecionados ao acaso ser mulher e estar no Mineirão, ou ser homem e estar no Castelão, é superior a 20%? Então, gente, no item 1, é simplesmente a gente fazer o conceito inicial de probabilidade. Divida o que você quer, que é chamado casos favoráveis, sobre o total, que é chamado de casos possíveis. O que seriam os casos favoráveis e os casos possíveis? Bom, a chance de um dos torcedores presentes no estádio, então, que se ele fala é um dos torcedores presentes no estádio, essa informação, ela está simplesmente passando para nós qual é o espaço amostral dessa questão. E o espaço amostral dessa questão seria todo mundo, todo mundo. Então, você vai somar esses dois valores aqui, o espaço amostral vai ser 241, somado com 127. Aí, o que ele quer desse total? Eu quero uma parte disso. Que parte? Ele quer que a pessoa selecionada seja mulher e estar no Mineirão. Mulher que está no Mineirão. Estágio do Mineirão está aqui e ser uma mulher. Seria 23 pessoas. Ou, quando ele fala esse ou, significa dizer união. Você vai unir com outra coisa. Você vai unir com o quê? Ser homem e estar no Castelão. Então, estar no Castelão. Castelão está aqui, né? E ser homem seria 45 pessoas. Quando eu falo dessa palavra, eu vou destacar ela, uma coisa ou outra, você vai fazer a união desses dois conjuntos. Que aqui seriam 45 pessoas mais 23 pessoas. Então, beleza. Continuando, eu vou fazer essa continha aqui com vocês, tá bom? Deixa eu pegar, ó, e colocar minha calculadora aqui, para a gente fazer essas contas. Então, embaixo, galera, em cima, 45 mais 23 fica fácil, fica 68, né? Então, em cima ficam 68 números. Embaixo, 241 mais 127 vai ficar 368, né? E é esse número que eu tenho que fazer. Vamos lá? Bora, fazendo esse número aqui com vocês, 68 dividido por 368. Muito bem, dá esse número aí. Para transformar isso em porcentagem, multiplica isso por 100. Na hora que você multiplicar por 100, fica 18,47%. O primeiro item está perguntando se isso é superior a 20%. O primeiro item é um item errado, né? Deu 18,47. Item 2. Caso seja selecionado ao acaso um dos torcedores presentes no estádio, de novo, definir o espaço amostral. Caso seja selecionado ao acaso um dos torcedores presentes no estádio. O espaço amostral é todo mundo, todo mundo. Qual é a probabilidade dele estar na Arena Pernambuco? Qual é a probabilidade de estar na Arena Pernambuco? Então, de novo, acho que cabe aqui, ó. De novo, você vai dividir o que você quer, dividido pelo total. O que eu quero é estar na Arena Pernambuco, né? Assim, pessoal, na Arena Pernambuco você tem 34 homens mais 10 mulheres. Na verdade, 34 mil mais 10 mil, mas tudo bem. Então, número de casos favoráveis, 34 mais 10,
dividido por número de casos possíveis, 241 mais 127. Então, a probabilidade aqui vai ser igual, em cima fica 44, e embaixo fica 368. Pegando a nossa calculadora novamente aí, né? Então, volta com a calculadora. 44 dividido por 3,668. Esse número vai ser igual a 0,119, né? 0,119. Ele pergunta, isso é superior a 0,1? Pessoal, 0,119 é maior que 0,1? O item é certo ou errado? Correto. O item é certo. Terceiro e último item. A probabilidade de um dos torcedores presentes no estádio, selecionado ao acaso, ser mulher e não estar no Estádio Nacional de Brasília é inferior a isso? Então, a probabilidade de um torcedor presente no estádio. De novo, não houve limitação do espaço amostral, pegou todo mundo. Então, o espaço amostral continua sendo todo mundo. O cara quer o seguinte, ó, ele quer que ser mulher e não estar no Estádio Nacional. Então, primeiro, ser mulher. Ser mulher seria tudo isso aqui, ó. Isso aqui seria tudo onde a soma já sei que vale 127. Mas ele não quer que esteja no Estádio Nacional, ou seja, eu tiro 27 mil. Então, qual que vai ser a probabilidade? Em cima, número de casos favoráveis, que é legal fazer pelo método destrutivo, ou seja, 127 mil é o total de mulheres, e você vai escolher quem está lá no Estádio Nacional de Brasília, menos 27. Dividido pelo total. O total é 241, mais 127. Então, essa probabilidade em cima vai dar 100, embaixo vai dar os 368. Novamente, pegando a calculadora, 100 dividido por 368, isso aqui vai ser igual a 0,27. Aproximadamente. Ele pergunta se isso é inferior a 0,28. O item é correto, sim. Isso é menos que 0,28. Pessoal, esse foi o primeiro itemzinho, ou primeira questão da aula de hoje. Simplesmente uma revisão do caso mais clássico, divida o que você quer pelo total. Bom, a intenção da aula de hoje é a gente reduzir o espaço amostral. A intenção da aula de hoje é fazer aquele último caso que a gente viu na última aula, que seria a probabilidade condicional. E para isso, ó, segunda questãozinha vai ilustrar um desses casos. Vamos lá. Uma microindústria trabalha apenas com duas máquinas, a máquina A e a máquina B. Sabe-se que 60% dos artigos são produzidos por A e o restante por B. Exatamente 3% dos artigos produzidos por A são defeituosos e dos produzidos por B, exatamente 98% não são defeituosos. Da produção total, escolhe-se um artigo ao acaso. E o cara pergunta aí para você julgar esses itens aí. Então, primeiro, montar os dados da questão. Tem duas máquinas. Então, todos os artigos são produzidos ou pela máquina A ou pela máquina B, e não tem interseção entre eles, ok? Esse artigo pode ser defeituoso ou não defeituoso, não tem interseção entre eles. Então, toda vez que tem A e B, não defeituoso, defeituoso, eu prefiro montar aquele diagramazinho do jogo da velha. É como eu gosto, tá? Tem muita gente que gosta de fazer as árvores de probabilidade, que eu até coloquei lá como sugestão para vocês assistirem o vídeo divulgado da árvore de probabilidade, ok? Eu prefiro, pessoal, fazer a tabelinha. Então, como é que eu vou montar esses dados? Ó, você pode produzir, o artigo pode ser produzido pela máquina A ou B, e não tem interseção entre eles, ou seja, você vai passar um traço aqui. Depois, tanto o artigo produzido por A quanto o artigo produzido por B pode ser defeituoso ou não defeituoso. E aí a gente cruza essas informações, como na última questão que a gente fez na última aula, ok? Aqui vão entrar os artigos defeituosos produzidos pelo A. Aqui vão entrar os artigos não defeituosos produzidos pelo B. Aqui, total de produção pelo A. Aqui, o total de produção dos defeituosos, dos não defeituosos.
e aqui o total de todos, ok? Bom, então vamos lá. O que o problema fala para mim? Lendo a informação. Uma indústria trabalha apenas com 2 máquinas A e B, sabe-se que 60% dos artigos são produzidos por A. Então, o que você vai fazer? Eu vou falar que o total de artigos é X, e quantos são produzidos por A? 60% de X. Como é que você calcula 60% de X? Transforma 60% numa fração e multiplica por X, ok? Ou no número decimal, que é que vai ficar melhor. 60% em número decimal é 0,6 vezes x. Isso é 60% de x, isso é o total produzido pelo A. Se o A produz 60%, o B vai produzir o restante. O que é o restante de 60%? 40%, 0,4x. Próxima informação que ele me fala, que exatamente 3% do que foi produzido por A são defeituosos. Galera, ele está falando assim, ó, A defeituoso, é esse número aqui, ó. Como é que eu faço para encontrar esse número? 3% do que foi produzido por A. Como é que eu calculo 3% de alguma coisa? Transforma 3% numa fração. Fica 3 dividido por 100. Do que foi produzido por A. Quantos foram produzidos por A? Esse número, ó. Vezes 0,6x. Então, isso vai ficar 3 dividido por 100, multiplicado por 0,6x. Fazendo essa conta, como é que eu faria essa conta aqui? Bom, fazer essa conta, você vai fazer, multiplica em cima com em cima, então vai ser 3 vezes 0,6 e divide por 100. Opa, dividir por 1000, né? Então, vai ser 3 vezes 0,6 e divide por 100. Isso vai dar 0,018, é o número que você vai colocar aqui. Ó. Bom, e quantos vão entrar aqui? Os demais. O que você faz? Subtrai esse número aqui, ó. Então, você subtrai agora 0,6, vai dar 0,582, é a galera que vai entrar nos não defeituosos. 0,582 de x. E dos produzidos por B, pessoal, exatamente 98% não são defeituosos. Então, ele falou que foi produzido por B e é não defeituoso. É esse número aqui, ó. Produzido por B, não defeituoso. Como é que vai encontrar esse número? 98% do que o B produziu. E quanto que o B produziu? Esse valor. O B produziu 0,4x. Então, você vai fazer 98 sobre 100, multiplicado por 0,4x. Vamos lá. 98 vezes 0,4 e divide por 100. Isso vai dar 0,392. Então, vou colocar aqui 0,392 de x. E o restante? Subtrai esse número aqui, né? Subtrai esse número aqui. Então, você vai subtrair 4,4, né? Opa. Vai subtrair 0,4. Isso vai dar 0,008, é o número que vai entrar aqui. Muito bem. O que eu faço agora? Consigo somar esses dois para descobrir o total de artigos defeituosos, que vai ficar 0,026x. Soma esses dois aqui para descobrir o total de artigos não defeituosos, vai ficar 0,974 de x. É assim que eu gosto de armar esse tipo de questão, tá bom? Primeiramente, faz essa tabelinha aí, organize os seus dados, organize as suas informações e depois de organizar tudo isso, aí sim, você começa a resolver os itens. Item número 1, qual é a probabilidade deste artigo ter sido produzido por A? Então, ele falou assim, ó, escolhe-se um artigo ao acaso. Se você está escolhendo um artigo ao acaso, quer dizer que seu espaço amostral é todo mundo. Tudo bem? Todas as X peças. E ele pergunta, qual é a probabilidade desse artigo ter sido produzido por A? Bem, a probabilidade do artigo ter sido produzido por A, divida
Qual é o total de artigos produzidos por A? Está aqui, ó. Total de artigos produzidos por A, 0,6x. Dividido pelo total de arquivos. Galera, o total de artigos está aqui, x. Bom, então, nesse caso, posso cortar o x de cima com o x de baixo, falar simplesmente que isso aqui dá 6, 0,6. 0,6 também pode ser interpretado como uma fração. Que fração? 6 dividido por 10. 6 dividido por 10, você pode simplificar. Dá para dividir em cima e embaixo por 2. Gente, 6 por 2 vai dar 3, 10 por 2 vai dar 5. Então, a resposta, 3/5. Ele pergunta o quê? Se isso é igual a 2/5, o que torna o item um item errado. E percebam, 2/5 é o complementar de 3/5. Quanto é que falta para chegar ao inteiro? 3/5 para chegar ao inteiro seria 2/5. Ou seja, 2/5 não é B. 2/5 não é o A. 2/5 é a B. A B que produz o restante, que seria 2/5. Item 2, pessoal. Qual é a probabilidade do artigo ser defeituoso? Qual é a probabilidade do artigo ser defeituoso? Probabilidade de ser defeituoso. Novamente, divida o que você quer pelo total. Eu quero que seja defeituoso, os defeituosos estão aqui, o total de defeituosos seria esse número, 0,026x. Pelo total, o total de artigos produzidos, x. Posso simplificar o x com x e transformar isso em porcentagem, você multiplica por 100, né? Multiplicando por 100, você anda 2 casas, isso vai dar 2,6%. Ele pergunta, é de 5%? O item é errado. E o último item da questão, item 3. Esse sim é o que a gente merece uma atenção especial. Fica ligado, fica atento, não vacila. Sabemos que o artigo é defeituoso. Qual é a probabilidade que tenha sido produzido pela máquina A? Olha como é que ele começou o item, destaque a isso. Sabendo-se que o artigo é defeituoso. Pessoal, quando você afirma alguma coisa sobre aquilo que você está querendo escolher, quando algo é conhecido, é sabido, você deve reduzir o espaço amostral àquilo que se sabe. Qual é a pergunta do problema? A pergunta do problema é qual é a probabilidade de ter sido produzido pela máquina A? Então, a pergunta dele é qual é a probabilidade de ter sido produzido pela máquina A, sabendo que alguma coisa ocorreu. O que foi afirmado sobre aquilo que eu quero escolher? Gente, foi afirmado que ele é defeituoso. Então, sabendo que é defeituoso. Atenção, como é que você lê esse símbolo que está aqui, ó? Esse símbolo você lê. Probabilidade de escolher do artigo ser produzido pela máquina A, sabendo que ele foi defeituoso. Toda vez que se afirma alguma coisa, toda vez que sabe, você reduz espaço amostral àquilo que foi afirmado. Então, foi afirmado que ele é defeituoso, você não vai olhar mais todo mundo. Você vai olhar apenas os defeituosos. Seu espaço amostral se reduziu a essa parte da questão. E aí ele está perguntando, dentre essa parte, qual é a probabilidade de ter sido produzida por A? Então, o que você vai fazer? O que você quer ter sido produzido por A, que é esse verdinho, 0,018x, dividido pelo total. Só que o total é aquilo que se afirmou. É apenas o total de defeituosas, que vai ser esse cara aqui embaixo, que é 0,026x. Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Divide por 2 em cima, divida por 2 embaixo. Em cima dá 9, embaixo dá 13. 9 sobre 13 foi a resposta. Então, ele pergunta, é igual a 9 sobre 13? O item é o item correto. Então, vamos lá. Próxima questão, então, com vocês aí. Questão de número 17. Cara, é muito legal essa questão. Eu acho essa questão legal pra caramba. O raciocínio dela, principalmente. Ó, e bem cara de vestibular. Bem cara mesmo. O que está sendo dito aí? Em uma eleição, o candidato A tem probabilidade de 0,4 de ganhar. 0,4. 0,4 também pode ser interpretado como 40%, né? Então, A tem 40% de chance de vitória. Já o candidato B tem 30% de chance, 0,3.
O candidato C tem 0,2, 20% de chance. E o candidato D tem 0,1, 10% de chance de vitória. Pergunto, está previsto que o candidato D pode sagrar-se vitorioso? Sim, está previsto. Qual é a previsão? 10%. 10%. Então, se ele ganhar, é motivo para anular as eleições? Baseado simplesmente nos dados matemáticos, não. Ele tem chance de vitória, tá bom? É uma chance baixa, mas ele tem chance, tá certo? Em um determinado momento da divulgação, apuração dos votos, é divulgado que o candidato C não ganhará as eleições. Vamos colocar esses dados? Qual é a probabilidade de sair vencedor o candidato A? Pessoal, seria 0,4. Qual é a probabilidade de sair vencedor o candidato B? Aqui já vai dar 0,3. Qual é a probabilidade de sair vencedor o candidato C? Ele falou que é 0,2. E a probabilidade de sair vencedor o candidato D é 0,1. Faz assim, ó, soma tudo. Na hora que eu somar 0,4 mais 0,3, vai dar 0,7. 0,7 mais 0,2, vai dar 0,9. 0,9 mais 0,1, vai dar 1, cara. Olha que legal. Se eu somar tudo isso aqui, os 4, vai dar 1. 1 significa dizer 100%, né? Então, conclusões importantes aqui que é bom alertar os senhores. Existe outro candidato disputando as eleições? Certo ou errado? Não tem como afirmar. Não tem como afirmar. Pode ter ou não. Existe outro candidato com chances de vitória? Aí eu consigo julgar. Responder. Não. Com chances, não. Tá bom? Só esses 4 têm chances de vitória. Beleza? Pode ter outro candidato? Pode. Pode ter. Mas não tem chance. Ok? Bom, e agora? Agora ele falou o seguinte, ó. Cara, saiu uma pesquisa. Saiu uma pesquisa e falou o que da pesquisa, ó? Falou assim, calcule em porcentagem a probabilidade, a partir dessa divulgação, do candidato B ganhar as eleições. Então, a pergunta dele é, qual é a probabilidade do candidato B ganhar as eleições? Foi isso que ele perguntou. Ah, mas teve uma informação a mais. Teve um dado a mais. Qual foi a informação que ele falou, gente? Ele falou o seguinte, ó. Em um determinado momento, durante a apuração dos votos, é divulgado que o candidato C não ganhará a eleição. Então, ele quer saber o seguinte, qual é a probabilidade do candidato B ganhar as eleições sabendo alguma coisa previamente. O que você sabe? O C, pessoal, está fora. Eu vou chamar de C barra. Toda vez que se afirma alguma coisa sobre algo que você quer escolher, você deve reduzir o espaço amostral a aquilo que foi afirmado. O que foi afirmado? Pessoal, foi afirmado que o C está fora. Então, desse espaço amostral, você tira o C. Significa dizer que o novo espaço amostral não soma mais 100%. Dentro desse novo espaço amostral, eliminando o C, você vai somar quanto? 0,4 mais 0,3 dando 0,7. 0,7 mais 0,1. Ah, o novo espaço amostral, então, agora é 0,8. Então, qual é a probabilidade de quem ganhar? O B ganhar. Divide o que você quer em cima. O B ganhar é 0,3. Sabendo que o C não ganhou, dividido pelo novo espaço amostral, onde o novo espaço amostral é 0,8. Então, esse número fica 0,3 dividido por 0,8. Tranquilo. Então, vamos embora. Vamos fazer na calculadora, então, isso aí, para ficar um pouquinho mais fácil aqui, ó. Vamos pegar a calculadora e vamos dividir. 0,3 dividido por 0,8, né? Isso vai dar 0,375. Vamos transformar isso em porcentagem. Transformar em porcentagem, multiplica por 100, deu 37,5%. O que ele pediu? Calcule essa probabilidade em porcentagem e despreze a parte fracionária, caso exista, né? Então, resposta numa prova da UNB, 0,37. Geralmente, aqui ele ia pedir para multiplicar por 10. Não foi o caso nessa questão, né? Então, essa questão, 0,37 é a nossa resposta. Cara, essa questão já pega, já pega. Vambora, vambora. Vamos fazer uma questãozinha aí de um nível um pouquinho mais elevado. No exame,
Há 3 respostas para cada pergunta e apenas uma delas é correta. Portanto, para cada pergunta, o aluno tem um terço de escolher a resposta certa se ele está adivinhando. Se ele não sabe, ele vai chutar. Se ele vai chutar, qual é a chance dele acertar? Existem 3 alternativas. Então, existe 1 em 3. Um terço é a chance dele acertar chutando se ele está adivinhando. Se ele está chutando. E se ele sabe a resposta, pessoal, qual é a chance dele acertar? 100%. Ok? Eu já sei, eu vou lá e vou marcar. Claro. Então, portanto, para cada pergunta, o aluno tem probabilidade de 1/3 de escolher a resposta certa se ele está adivinhando e de 100% de chance se ele sabe a resposta certa. Tudo bem? Um estudante, ele sabe 30% das respostas do exame. Se ele deu a resposta correta para uma das perguntas, qual é a probabilidade que ele adivinhou? Aqui o grande lance, a grande sacada, é você novamente montar esses dados. E como é que eu vou montar esses dados? Novamente através daquele joguinho da velha, daquela tabelinha, tá bom? Como é que eu vou colocar? Eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, aqui ele sabe a resposta. Sabe a resposta. E depois, galera, ele chutou. Ele vai chutar. Ele chuta. Tudo bem? E aí, ele pode... E aí não tem interseção. Ou ele sabe, ou ele não sabe. Ou ele chuta. Depois, o que pode acontecer? Ele pode acertar a questão. Ou ele pode não acertar a questão. Ou seja, ele pode errar a questão. Bom, montando esse jogo da velha aí, como é que eu vou fazer as alternativas? Atenção, ó, uma primeira informação que eu vou começar aqui. Um estudante sabe 30% das respostas. Ok? Vamos colocar então que o total das respostas vale X. E ele sabe quanto, pessoal? Ele sabe 30%, então aqui seria 0,3. Se ele sabe 30%, o restante ele não sabe. O restante ele vai chutar. 30%, 100% menos 30%, então ele vai ter que chutar 70% da prova. Ih, cara, tá no sal, hein? 70% ele não sabe. 70% ele chuta. Agora vem a parte importante. Portanto, para cada pergunta, o aluno tem probabilidade de 1/3 de escolher a resposta certa se ele está chutando, se ele está adivinhando. Ele acerta chutando. Pessoal, acertar chutando é aqui, ó. Esse aqui é o padrinho de acertar chutando. Como é que eu vou fazer isso? Ele tem chance de o quê? 1/3. Se ele chuta 1/3 de que valor? Daquilo que ele chutou. E quanto que ele chutou? Esse é o total de questões que ele chutou. Então, vai ser 1/3 que multiplica 0,7x. Esse é o total de chute. Eu vou colocar aqui 0,7x dividido por 3. 1/3 disso. Logo, por consequência direta, esse valor já vai ser 2/3. 1/3 ele tem chance de acertar, 2/3 de errar. 2/3 de que valor? 2/3 de 0,7x. 2 vezes 0,7 vai ficar 1,4. Então, multipliquei 2 vezes 0,7, em cima com em cima, multiplicar embaixo com embaixo. 1,4 dividido por 3. Continuando então a leitura lá da questão. Pessoal, então a probabilidade dele acertar é de 1/3 se ele chutou e é de 100% se ele sabe a resposta. Se eu sei a resposta, com certeza eu vou acertar, evento certo, probabilidade de 100%. Tudo bem? Então aqui, ó, vai ser 1/3, 100% do que ele sabe. Qual é o total que ele sabe? O total que ele sabe é isso. Então é 100% de quem? De 0,3x. E de errar? Nesse caso é 0. Probabilidade 0. Se eu sei a resposta, eu vou acertar. Não tem como eu errar. E ponto. Tudo bem? Esse é um novo espaço amostral. Essa seria a pergunta, desculpa, essa seria a montagem dos dados. Pergunta da questão. Se ele deu a resposta correta para uma das perguntas, isso foi perguntado ou isso foi afirmado? Isso foi afirmado. Se ele deu uma resposta correta para as perguntas, a pergunta vem logo em seguida. Olha como é que ele começa. Qual, aí inicia a pergunta, né?
qual é a probabilidade de que ele adivinhou, ou seja, que ele chutou. Então a pergunta do cara é, qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade do aluno ter chutado, que ele chutou, sabendo alguma coisa, foi afirmado algo. O que foi afirmado? Ele deu a resposta correta. Então, sabendo que ele acertou. Pessoal, essa é a primeira parte da questão. A primeira parte da questão é a interpretação dela, é principalmente a pergunta. Como é que eu interpreto a pergunta? A pergunta, ele está perguntando assim, qual é a probabilidade dele ter chutado, dele ter adivinhado, sabendo que ele acertou a questão. Toda vez que você sabe alguma coisa, significa dizer que há uma redução do espaço amostral. O espaço amostral foi reduzido ao quê? Aquilo que foi afirmado. Se foi afirmado que a resposta está certa, você só vai olhar para cá. Esse é o seu novo espaço amostral. Pessoal, o novo espaço amostral é o cara acertou. Nesse caso, você vai ter o que você quer em cima. O que eu quero? Eu quero que ele tenha chutado. Ele chutado é esse número. Então, em cima vai ficar 0,7x dividido por 3, dividido pelo espaço amostral todo, que é a soma desses dois, que é 0,7x dividido por 3, mais 0,3x. Aqui uma saidinha legal é, multiplica por 3 em cima e multiplica por 3 embaixo. Aí esse 3 cancela com esse 3 em cima. Vai ficar 0,7x. E embaixo, esse 3 chuvera. Ó. Chuvera no primeiro, chuvera no segundo. Chuverar no primeiro, o 3 cancela com 3 também. 0,7x, mais o 3 multiplica por 0,3, fica 0,9x. Então, essa probabilidade fica em cima, 0,7x. Embaixo, 0,7 mais 0,9, 1,6x. Posso cortar o x em cima com o x embaixo e falar que esse número é 7 sobre 16. Esse x cortou com esse x. Verifica, por favor, se a continha ficou clara. Fala, Tarsila. Professor, eu não entendi o porquê você está dividindo por 0,7 sobre 3 mais 0,3. Ah, por quê? É o total. Vamos lá, olha aqui. Essa é a grande sacada da questão, tá? É você reduzir o espaço amostral. Então, vamos ler aqui, ó. Pergunta do cara. Se ele deu a resposta correta para uma pergunta, isso foi uma afirmação que ele fez. Ele falou que a pergunta ele acertou. Quando ele fala isso antes de perguntar, quando ele afirma alguma coisa, olha, a pergunta começa aqui. Qual é? Então a pergunta começa aqui. Então o que está antes, ele foi dado, ele foi afirmado. Então você reduz seu espaço amostral àquilo que foi afirmado. Então o que ele afirmou? Ele afirmou que ele acertou. Se ele deu uma resposta correta. Significa dizer que seu espaço amostral se reduz a esse pessoal, ó, a resposta correta. Ou seja, apenas você vai somar esse valor, que seria 1 vezes 0,3x, mais esse valor, que é 0,7x dividido por 3. Esse é seu espaço amostral e não o x. Ah, tá bom, entendi. Obrigada. Beleza? Bem. Mais uma pergunta, pessoal? Cuidado, hein? O que ele quer que você faça? Gente, ele quer que você multiplique o resultado por 80, ó, então ele quer isso vezes 80. Vamos lá? Vamos pegar a calculadora aí? Pegando a calculadora, você vai fazer 7 dividido por 16, multiplicado por 80. Então, isso aqui deu 35. Isso aqui multiplicado por 80 deu 35%. Resposta numa prova da UNB, 0,35. Vamos, mais uma questãozinha que eu separei para vocês e a última questão da aula de hoje, tá? Diz, com base na tabela acima, em que estão representadas as probabilidades de morte nos diferentes faixas etárias dos Estados Unidos da América, calcule em porcentagem a probabilidade de um indivíduo que tem hoje 60 anos. Então, hoje ele tem 60 anos, morrer antes de completar, de atingir o seu 70º aniversário. O que significa 70º? Significa dizer 70, né? Antes de completar 70 anos. Olha o que ele falou. Ele afirmou uma coisa. A pessoa hoje tem quanto? 60 anos.
E ele quer morrer antes dos 70 anos. Então, ele quer morrer em qual faixa? Na faixa entre 70 e 80 anos. Então, vamos lá. Olhando para a tabela, vamos tentar entender o que essa tabela está falando? O que tem a primeira coluna? Gente, a primeira coluna está me dando a idade. E ele dividiu essa idade em faixas etárias, né? Então, a primeira faixa aí, gente, é de 0 a 10. Depois de 10 a 20, depois de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80, e assim vai. Na verdade, errei aqui, né? Ele tem hoje 60 e quer morrer antes dos 70. Então, ele quer saber isso aqui, né? Não é isso? Ele quer morrer entre 60 e 70 anos, antes dos 70. Muito bem. O que eu tenho na segunda coluna, galera? A segunda coluna, ele está me dando o quê? Probabilidade de mortes. Então, leia para mim o que está escrito aqui na primeira linha dessa tabela. Pessoal, a leitura correta na primeira linha da tabela é: a probabilidade de um indivíduo morrer entre 0 e 10 anos é de 3,23%. É isso. Tá bom? Bom, o que está falando na segunda linha aqui, ó? A segunda linha. A segunda linha está falando assim: a probabilidade de uma pessoa morrer entre 10 e 20 anos é de 0,65%. Beleza? Lê para mim, por favor, o que está escrito nessa coluna. Desculpa, nessa coluna não, nessa linha. A probabilidade de uma pessoa morrer entre 60 e 70 anos é de 18,21%. Aí eu pergunto, foi isso que o problema perguntou? Não. Gente, possível. Uma prova da UNB, item tipo B, está perguntando simplesmente para você olhar para uma tabela e procurar um número e marcar. Bom, difícil muito que isso caia no item tipo B da prova da UNB, né? Então, já desconfie. Já desconfie por quê? Presta atenção. Pessoal, ele deu uma informação importantíssima para a gente matar essa questão. Qual foi a informação importantíssima? Qual é a probabilidade de um indivíduo que tem hoje 60 anos? Então, essa foi a informação super importante. Né? Qual é a informação importante? A informação importante que o cara deu foi: ele tem 60 anos. Se ele tem 60 anos, eu pergunto, qual é a probabilidade desse indivíduo que tem 60 anos morrer entre 0 e 10 anos? Ué, se ele tem 60 anos, ele já chegou aos 60. Se ele já chegou aos 60, impossível ele ter morrido entre 0 e 10 anos, ou seja, houve uma redução no espaço amostral, cara. Olha lá, qual é a probabilidade do indivíduo que tem hoje 60 anos morrer entre 0 e 10? Zero. Isso aqui não pertence a esse indivíduo que tem 60 anos. Qual é a probabilidade do indivíduo ter morrido entre 10 e 20 anos? Também vaza, é zero. Qual é a probabilidade desse indivíduo morrer entre 20 e 30 anos? Zero. Entre 30 e 40? Também não. Aqui também não e aqui também não. Se o indivíduo tem 60 anos, ele pode morrer entre 60 e 70, ele pode morrer entre 70 e 80 e ele pode morrer de 80 em diante. A essa pessoa que tem 60 anos, você reduz o espaço amostral somente a esses três números aqui, ó. E aí, não é mais um total de 100% para ele, se reduz a esses três. Então, conclusão daqui. Vamos pegar a calculadora e vamos colocar o novo espaço amostral. Então, eu vou somar o primeiro número lá, que é 18,21, mais o segundo número lá, 27,28, mais o terceiro número, 33,58. E esse é o novo espaço amostral, 79,07. Eu somei tudo certo? 18, 21, 27, 28 e 33, 58. 79,07. Então, a soma desses três caras aqui, 79,07. Ok? Qual é a pergunta do cara? Qual é a probabilidade dessa pessoa morrer entre 60 e 70 anos, sabendo alguma coisa? Se ele sabe alguma coisa, reduz o espaço amostral. Sabendo o quê? Gente, que antes dos 60, ele não morreu. Vou colocar assim, ó. Antes dos 60, ele não morreu. Bora lá?
O que você quer? Isso aqui, 18,21, dentro de um novo espaço amostral, 79,07. Fazendo essa continha, 18,21 dividido por 79,07. Isso aqui vai dar 0,23032, ou em porcentagem, multiplica por 100, 23,03. Isso aqui é igual a 23,03%. Despreze a parte fracionária, não pediu para multiplicar por nada. Resposta no item tipo B da prova do UNB, 0,23. Beleza? Então é isso aí. Então valeu, galera. Brigadão, pessoal. Por hoje é só.